Bom dia a todos, eu sou a Conceição Ferreira e hoje vamos perceber como funciona o processamento de salários numa empresa de transportes. Eu faço referência às empresas de transportes porque são aquelas que usam estas cláusulas de que vamos falar e esta aplicação foi preparada para as empresas de transportes, se bem que podemos sempre usar esta mesma aplicação para configurar outro tipo de abonos, que sejam fixos para determinado trabalhador ou que sejam, que tenham uma percentagem, portanto, podemos sempre fazer aqui outras configurações. Foi preparado para as empresas de transportes e é disso que vamos falar. Depois o utilizador, entendendo a lógica da configuração, pode depois usá-la para outro tipo de situações. Ora bem, para já, primeiro ponto, temos que, antes de mais nada, aqui na configuração, portanto, dentro dos recursos humanos, naturalmente, configuração, e dentro da, desculpem aqui embaixo, portanto, recursos humanos, configuração. Dentro da configuração, configuração de recursos humanos, ok? Na configuração de recursos humanos temos processamento de salários. E reparem, cá em baixo, portanto, processamento de salários, logo o primeiro campo, estão a ver aqui, processamento de salários, logo o primeiro campo, temos cá em baixo, calcula vencimento pelo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. Eu tenho que ter esta flag ativa para que a aplicação funcione, para que os campos que vamos configurar funcionem, porque se não estiver esta aplicação ativa, eu não consigo, aliás, eu posso configurar tudo, mas depois não me faz processamento nenhum, não me tem em conta que aquele trabalhador trata-se de um motorista que usa aquelas cláusulas. Certo? Portanto, está ali, gravado, guardado com sucesso. Mais uma vez, aqui nas configurações, eu posso copiar estas configurações para outras empresas. Para já não quero nada disso, vou aqui só selecionar o cálculo ao vencimento pelo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. Certo? Passo seguinte. Existem dados por gravar, porquê? Porque eu cliquei aqui e voltei a retirar, e por isso é que ele me está a avisar, não é? Mas eu aqui vou sair porque já não quero gravar mais nada, aliás, já está gravado. Então, passo seguinte, vamos ver, ou vamos criar os abonos, para os abonos que são as cláusulas dos motoristas. Então, aqui nas funcionalidades, o que é que nós temos? Abonos e descontos, manutenção do fecheiro de abonos e descontos, certo? E reparem, eu criei aqui já vários, não íamos estar agora aqui a criar, portanto, manutenção do fecheiro de abonos e descontos é onde nós temos os abonos e descontos que vamos usar para esta situação ou para outras situações. Portanto, o que eu quero que tenham em atenção é, reparem, qualquer abono destes, de todos os que eu aqui tenho, complemento salarial, prestação pecuniária, que é a cláusula 61, ajudas de custo TIR, cláusula 64. Portanto, eu fui nomeando cada um destes abonos em função do contrato coletivo de trabalho, em função em função do que está explícito no contrato coletivo de trabalho. Vamos pegar aqui num exemplo, no meu 401, que é o complemento salarial. E eles estão todos configurados da mesma maneira. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Criei um grupo, no grupo de abono, e vamos entrar aqui na manutenção. Criei um grupo com a categoria de prémios. Porque aqui não estamos a falar de vencimentos, estamos a falar de outros abonos para além do vencimento. Não é? E se nós fôssemos aqui estabelecer como vencimento, todos estes abonos iriam descontar, por exemplo, para o fundo de compensação, mas isto não se trata de vencimento. Trata-se de um prémio, vamos dizer assim, pelo facto do funcionário ser motorista e ser motorista nacional ou internacional ou ibérico, em função daquilo que ele efetivamente
daquilo que ele efetivamente faz. Portanto, criei aqui um grupo de abono com a categoria de prémios, e foi isso que eu chamei aqui. O complemento salarial, que é o nome que está no contrato coletivo de trabalho. Tipo de rendimento é um A, é um abono sujeito a impostos, tanto a Segurança Social como a IRS. Depois, Código da Remuneração da Segurança Social, é um código B. Também só alertá-los para a Segurança Social aqui há o ano passado, se não me falha a memória, no início de 2021, enviou para as empresas de transportes informação sobre a classificação de cada uma destas cláusulas. E enviou essa informação e eu configurei isto de acordo com a informação que eles enviaram. Eles entendem que, por exemplo, este complemento salarial deve estar no código B, que são prémios e bónus e prestações de caráter mensal. Se formos, por exemplo, aqui para a cláusula 61, já é um M, subsídios de caráter regular mensal, ok? Portanto, eu aqui configurei no Código da Remuneração da Segurança Social, configurei em função das diretrizes que nos foram dadas pela Segurança Social. Voltando aqui ao nosso complemento salarial, à nossa cláusula 51, portanto, o que é que eu tenho? Tenho então o código B, tenho o arredondamento para a centésima mais próxima, que devem estar todos os abonos e descontos devem estar com este arredondamento para a centésima mais próxima, com exceção do desconto IRS, que esse sim deve ter um arredondamento específico, que é o 3, que arredonda para baixo sempre. Depois, tipo de recolha, valor fixo, eu coloco valor fixo porque depois ele vai buscar esta informação à tal configuração dos motoristas, né? Portanto, aqui devemos ter o valor fixo. Muito importante, contribui para o cálculo do preço hora. Eu devo ter isto selecionado, contribui para o cálculo do preço hora. Para quê? Para que o Central Gest saiba que todos estes abonos, e volto a dizer, de acordo com o contrato coletivo de trabalho dos motoristas, não é? Todos estes abonos contribuem efetivamente para o cálculo do preço hora, porque se o funcionário faltar, é abatido estes abonos também. Não é só o vencimento base, mas também estes abonos, não é? Por outro lado, se existirem, não, que existem, os subsídios de férias e Natal também já são calculados em função de estes abonos, se bem que são diferentes, os abonos que contribuem para o subsídio de férias e Natal são diferentes, mas contribuem. Portanto, este campo aqui, do contribuir para o cálculo do preço hora, deve estar selecionado. Tipo de valor aqui a unidade por defeito. Depois, no número da conta a débito, eu aqui tenho ordenados e salários, mas nem sequer estive aqui muito preocupada a configurar outras contas. Portanto, como em qualquer outro abono ou desconto, o utilizador pode chegar aqui e criar contas para cada um destes prémios para saber exatamente quanto é que pagou em cada um destes prémios, não é? Portanto, selecionar aqui contas separadas. Cá em baixo temos então a configuração dos cruzamentos. Claro que está sujeito a IRS e claro que está sujeito à Segurança Social, tanto por parte da entidade patronal como por parte do empregado. Certo? Portanto, uma configuração simples, igual a todos os outros abonos que estão sujeitos a impostos ou não, só vos queria aqui alertar para este campo de contribuir para o cálculo do preço hora, que é muito importante que esteja selecionado. De resto, é uma configuração simples. Ok? Outra coisa que eu também vos posso só aqui dar uma chega, vamos dizer assim, que é, eu tenho clientes que consideram que estes abonos, enfim, os clientes consideram que estes abonos são horas extras e não um complemento ao salário. E eu estou a falar isto porque em relação ao tipo de retenção aqui, à taxa de retenção de IRS. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que
na minha opinião, todos estes abonos fazem parte do vencimento e, portanto, serão todos eles somados, não é, entre si para atingirem a taxa de IRS. No entanto, eu tenho clientes que consideram que isto são horas extra, que tudo isto são complementos pelo trabalho extra que o funcionário faz, pelo facto de andar deslocado, pronto. E nesse caso, eles consideram que estes abonos devem estar, todos estes prémios, devem estar configurados de forma a serem separados em termos de IRS. Quando eu digo separados, é quando estamos a fazer o cálculo do IRS, que estes abonos devem ser calculados sozinhos, portanto, a soma destes abonos todos vai calcular a taxa de IRS e o vencimento separadamente, como se fossem horas extras, resumindo. E neste caso, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que colocar aqui, portanto, se tivermos mais situações deste género, de clientes que realmente entendem que é assim, aqui no grupo eu iria colocar hora extra. E se eu colocar aqui hora extra, o Central Gest, ao fazer o processamento de salários, vai-me separar, em termos de IRS, vai-me separar este abono, vai-me calcular sozinho para este valor do abono, a taxa de IRS, e depois vai-me separar também autonomamente para o vencimento. Ok? Se bem que eu não me parece que seja a forma correta, até porque não me parece, pronto, para mim não são horas extras, poderá haver aqui um ou outro caso, estava a olhar aqui para o que diz a ANTRAN, subsídio de trabalho noturno, talvez, porque já estão a trabalhar, mas mesmo assim eu continuo a achar que não. Para mim tudo isto são abonos que fazem parte, não são vencimento, mas fazem parte do vencimento. Portanto, em termos de IRS, eles têm que estar todos ligados, estarem todos somados entre si. Para mim, esta é a configuração correta, ok? Pronto, só queria aqui mostrar-vos que existe essa possibilidade e quem entender dessa forma pode perfeitamente ali no grupo colocar como hora extra. Isto ao nível da definição de abonos e descontos e da criação dos respectivos abonos e descontos. Agora, vamos sair daqui e vamos efetivamente à configuração do tal código do motorista. Portanto, o que é que acontece? Atualmente, já há algum tempo, mas em 2019, já nem tenho bem presente, houve aí uma grande alteração nos contratos coletivos dos motoristas, não é? E então eles têm, para além do vencimento, têm uma série de cláusulas que fazem parte do seu vencimento, mas essas cláusulas têm, ou poderão ter percentagens diferentes, ou valores diferentes, em função do motorista ser um motorista nacional, internacional ou ibérico. Não é? Portanto, existem valores diferentes e percentagens diferentes para cada uma destas três situações. Eu estou a falar só nestas três, porque depois existe também transporte de motoristas de pesados afetos a matérias perigosas, enfim, vamos só falar nestas três situações. Ora, como nós temos, eu posso ter uma empresa de transportes que tem estas três situações, não é? Tem funcionários a trabalhar no nacional, no internacional e no ibérico, e portanto têm cláusulas diferentes e percentagens diferentes. Ora, o Central Gest teria que arranjar aqui uma solução para configurarmos isto em função desse motorista, de modo a que sempre que eu processo salários, ele simplesmente me vai buscar essa informação, que é isso que se pretende. Então, como é que fazemos essa configuração? Aqui na ficha do trabalhador, e vamos aqui para o modo avançado, e no modo avançado vamos aqui para o contrato de trabalho. Vou chamar aqui um trabalhador qualquer, e reparem que eu tenho aqui tipo de motorista, código do tipo de motorista. Eu aqui já estabeleci que este motorista tem
o tipo de código 1, que é o nacional, não é? Se eu for aqui chamar um outro qualquer, não está definido qualquer tipo de código. Tudo bem, para já nem é isto que eu vos quero mostrar. Portanto, o que é que nós temos que fazer antes de mais nada? Temos que criar este tipo de código de motorista. Então, vamos entrar aqui na manutenção e reparem que me aparece logo aqui o código do empregado, mas neste momento não é isto que eu quero ainda, quero o tipo de código de motorista, que se formos aqui fazer uma pesquisa, eu já tenho estes 3 criados, nacional, internacional e ibérico, mas eu posso ir aqui e cá estão os 3 que eu já criei, não é? Mas eu posso chegar aqui e criar um outro qualquer. Por exemplo, o tal das matérias perigosas. Gravar. Portanto, vou fechar e já teria aqui o 4. Certo? Depois, dentro deste tipo de motorista, de código de motorista, eu tenho que criar as tais cláusulas e tenho que estabelecer quais são as percentagens. Ora, onde é que eu vou fazer isso? Vou aqui em baixo, primeiro, data da entrada em vigor do contrato coletivo de trabalho. 1/1/2022, que é o que eu tenho aqui, mas eu para já quero ir criar as respectivas cláusulas e, portanto, vou aqui à manutenção. Claro que me deveria aparecer aqui qualquer informação, porque depois eu fico sem saber o que é, mas vou aqui à manutenção e manutenção de cláusulas de contrato por tipos de motorista. Ora, é aqui que eu vou, reparem, o nacional, que ele me coloca aqui logo 1/1/2021, eu dei-lhe Enter e aparece-me este meu tipo de motorista já está configurado. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Tenho, por exemplo, o complemento salarial, que é a cláusula 59. Este é o abono que eu estou a usar. A fórmula para ele me fazer o cálculo. E depois aqui à frente tem a informação se efetuou o cálculo para subsídio de férias, portanto, se faz parte do subsídio de férias, Natal e também reduz no cálculo das faltas. Ok? Portanto, para este meu tipo de contrato de motorista, para o nacional, eu já tenho a fórmula aqui toda lançada. Eu, ao fazer o processamento de salários, ele já me vai buscar toda esta informação em função do trabalhador, em função dos valores que estão aqui previamente estabelecidos. Vou aqui chamar o número 2, o internacional. E agora nem sei se ele me... foi buscar ou não, portanto, a mesma situação, aparece-me logo aqui toda esta informação. Agora, a questão que se coloca é, como é que fazemos isto, não é? Que isso é que é o ponto importante. Ora, como é que vamos fazer, então, esta configuração? Eu aqui queria mostrar-vos, na manutenção, vamos então configurar um tipo de motorista. Vamos, por exemplo, para o 3, que é o ibérico, e reparem que eu não tenho cá nada. Não tenho nada configurado, não é? Então, como é que nós configuramos isto? Portanto, chamei então, vamos configurar então o tipo de motorista 3, ibérico, e data do contrato coletivo em vigor. Este eu vou colocar 1/1/2022. Eu tenho nos outros 1/1/2021. Se não houver alterações, aliás, as alterações ao vencimento base são feitas na tabela do funcionário e depois ele calcula tudo com base nesse vencimento, não é? Eu só terei que criar aqui
o contrato coletivo, o novo contrato coletivo em vigor, se existirem alterações às cláusulas ou às percentagens das cláusulas. Se não, e reparem, eu tenho, por exemplo, o nacional, que foi criado de acordo com o contrato coletivo de 2021, e eu não preciso estar a alterá-lo e a criar novas situações, porque não, em relação a estas fórmulas, a estas percentagens, mantém-se tudo igual. E porquê? Porque, como exemplo, este complemento salarial é o salário base vezes uma percentagem, 10%, se não me falha a memória. Portanto, o Central Gesto vai ver qual é o valor do salário base e aplica-lhe os 10%. Portanto, não houve alteração ao vencimento e ao valor da diuturnidade, e isso eu lanço na tabela do funcionário, mas aqui, às fórmulas, não houve alteração qualquer. Portanto, eu já criei este tipo de motorista em 2021, mas mantém-se o contrato coletivo. Certo? Agora, estou a criar aqui o 3, e como estou a criá-lo só agora, porque só agora é que vou ter motoristas a trabalharem no Ibérico, vamos então aqui para 1 de janeiro de 2022. Ora bem, então, o que é que estes motoristas têm? Têm, por exemplo, também um complemento salarial. E o complemento salarial é o quê? É a nossa cláusula 59 e a nossa é a cláusula 59 que eles estabeleceram, e o complemento salarial são, no caso dos ibéricos, são 3% sobre o vencimento base. Então, como é que eu vou configurar isto? Portanto, o código da cláusula será o 59. A descrição, eu vou colocar mesmo complemento salarial, que é a informação que está no contrato coletivo de trabalho. Abono, é o meu abono, o abono que eu criei no Central Gesto. Se eu for aqui colocar complemento, cá está, complemento salarial, e estão a ver porque é que eu na definição de abonos coloquei para além da descrição do nome a cláusula, para conseguirmos ter isto assim um bocadinho mais organizado, vamos dizer assim. Complemento salarial. Depois, eu tinha visto aqui que, neste caso, não é um valor, mas sim uma percentagem, e neste caso são 3% sobre o vencimento base. Tudo bem. Se eu tentar gravar, ele vai-me dizer que a fórmula não pode ser nula. Porquê? Porque eu tenho que colocar aqui qual é a fórmula. Estão a ver aqui embaixo? Que eu posso escrever lá aqui, mas é muito mais fácil se eu for aqui à manutenção e fórmulas para as cláusulas dos contratos. Então, o que é que eu tenho aqui? Este meu complemento salarial trata-se de salário base, 2 cliques para me passar para aqui, vezes uma determinada percentagem, os tais 3% que eu coloquei. Salário base vezes a percentagem. Ok? E reparem, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui uma fórmula que não é válida, ele diz mesmo que o campo é inválido ou a forma não se consegue calcular, fórmula impossível de calcular. Portanto, se eu tiver a colocar aqui uma fórmula que não se consegue calcular, ele também me passa essa informação. Neste caso ela é simples, portanto, salário base vezes a percentagem. Ok? E cá está ela. Passo seguinte, este complemento salarial contribui para o subsídio de férias, no caso do subsídio de férias contribui em todos, o complemento salarial também contribui para o subsídio de Natal e também quero que ele abata, que ele reduza no cálculo das faltas. Sempre que eu lance faltas de baixas médicas, enfim, faltas a bater ao vencimento, eu quero que ele reduza também neste abono, ok? E agora vou gravar. Cá está ele. Tão simples quanto isto. Certo? Vamos aqui para uma outra. Por exemplo, olhando aqui para os meus apontamentos, temos o subsídio, ajuda de custo TIR. Então,
Ajuda de custo tira, portanto, voltamos na mesma aqui, com as mesmas datas, não é? Ajuda de custo tira é a cláusula 64. Descrição. Cá está, ajuda de custo TIR, cláusula 64. Neste caso, a ajuda de custo é um valor inteiro. Não é percentagem, não é coisa nenhuma, portanto é um valor inteiro. E são, ora, para o ibérico, 115 euros. Não tem percentagem nenhuma, é só 115 euros. No entanto, poderiam dizer-me, então, mas é só o valor, pronto, está feito. Não, preciso sempre de lançar aqui a fórmula. E, neste caso, a fórmula é mesmo só isto, é só um valor. Depois, subsídio noturno. O subsídio noturno faz parte do subsídio de férias, não faz parte do subsídio de Natal, mas desconta nas faltas. E isto é muito importante para que depois o Central Gesto, quando me está a calcular subsídios de férias e Natal, me faça isso de forma correta. Não é? Me vá buscar os valores em função do que eu aqui tenho configurado. Portanto, vamos gravar. Vamos só aqui configurar mais um, que é assim o que é mais, que tem uma fórmula mais completa, ou maior, vamos chamar-lhe assim, que é, deixem-me só aqui ver, a cláusula 61, a prestação pecuniária, cláusula 61. Portanto, neste caso, esta cláusula é o quê? É o vencimento base, mais a diuturnidade, mais o complemento salarial, vezes 48%. Certo? Portanto, isto leva aqui uma forma muito mais complexa, portanto, temos que a tratar. É exatamente da mesma maneira. Código da cláusula 61, vou-lhe chamar aqui o que é que eu lhe estava a chamar? Prestação pecuniária. Reparem que isto aqui depois é em função do o utilizador, chama o que entender, não é? Abono. Também lhe chamei prestação pecuniária, cláusula 61. Eu não tinha a certeza do que é que tinha chamado. Pronto, cláusula 61, portanto, 502, 402, aliás, e aqui eu não tenho nem valor nem percentagem, tenho uma fórmula mais completa. Então, não vou colocar aqui nada, nem no valor nem na percentagem, e vamos aqui para a fórmula. E agora sim, como é que vamos criar aqui esta fórmula? Portanto, segundo a informação que nós temos, este cálculo é feito com base no salário base, mais salário base, mais as diuturnidades, reparem aqui, DI, diuturnidades, mais a tal F59, que foi uma das cláusulas que eu já criei, não é? O tal complemento salarial, e o complemento salarial é o quê? O salário base vezes a respectiva percentagem, portanto, F9, F59, aliás, e vamos lá ver se eu não me estou aqui a esquecer de coisa nenhuma, que estou sim senhora, porque isto é uma percentagem, portanto, eu aqui vou ter que colocar parênteses, e eu estou a fazer isto olhando aqui para a minha informação, porque, e agora vamos aqui fechar parênteses, e depois, vezes 48%, certo? Portanto, esta cláusula
como é que ela é calculada? É calculada sobre o salário base, mais as diuturnidades, mais o F59, que é o complemento salarial, e o complemento salarial só por si também já tem uma fórmula, e depois isto vezes 48% sobre este cálculo. Ok? Não está nada ok porque ele não me deixa. Então, o que é que me está aqui a falhar? Então, SB mais DI mais F59. Mas é. Eu achava que estava bem, mas pelos vistos não. Bom, eu tenho aqui um erro qualquer nesta fórmula. No entanto, ele deixou-me gravar na mesma. Atenção que eu fiz gravar, peço desculpa, mas isto aqui das fórmulas, deixem-me só aqui olhar para ela novamente. Então, salário base, mais diuturnidade, mais F59, fechar parênteses, vezes 48%. Eu acho que isto está bem, mas ele está-me a dizer que não. Bom, atenção que eu agora voltei a chamá-la, não é? Porque eu não terminei a configuração desta cláusula e esta cláusula está sujeita, ou melhor, tanto o subsídio de férias como o subsídio de Natal, e também quero que reduza. Ok? Que eu não tinha ainda aqui. Atualizar, portanto, pergunta-me aqui, porque eu já a tinha, estou a atualizar, não é? Ou a corrigir neste caso, e eu digo-lhe que sim, senhora, que está. Reparem que eu vou tendo aqui a informação em cada um destes abonos, vamos chamar-lhe assim, vou tendo aqui a informação do que é para que é que contribui ou não. Ok? Pronto, nós temos aqui mais, temos mais informação, isto é, temos mais rúbricas para o caso dos motoristas ibéricos. Temos aqui o subsídio de turno, noturno, temos aqui também mais o quê? Complemento salarial que eu já fiz. Enfim, o que eu queria aqui mostrar-vos era, nós podemos ir acrescentando em função do tipo de motorista, vamos aqui acrescentando as respectivas fórmulas, as respectivas cláusulas. Certo? Eu não vou aqui acrescentar mais nada, porque quero mostrar-vos o resto do processo. Esta fica assim, portanto, eu agora vou fechar e reparem, o que estivemos a fazer foi a criar o tipo 3, que é o ibérico. Se eu chamar aqui o tipo 1, e agora estava a aproveitar e a olhar aqui para esta minha fórmula, que está exatamente igual, não sei o que é que lhe deu. Pronto, mas não vou perder mais tempo com isso. Tenho os meus tipos de motorista criados, vou sair daqui, ok? Agora, reparem, eu aqui consigo, vou chamar o meu primeiro motorista, que ele por defeito, acho que nem vos mostrei isto. Vamos... Este não tem nenhum código atribuído, mas o que eu vos queria mostrar era, vou chamar aqui o número 1, e reparem que ele fica logo ali com o tipo de código que já lhe está atribuído na ficha. E depois aparece-me também, reparem, cláusulas dos motoristas, simulação. Ele neste momento já está a ler para este meu motorista, já me está a dar aqui os respectivos valores. Estão a ver aqui? Eu consigo logo verificar também, antes mesmo de fazer processamento, isto quando estou a configurar, não é? Consigo logo verificar também se
os cálculos estão ou não corretos. Se eu for chamar aqui o meu número 2, que usa o internacional, a mesma coisa. Consegue-me logo aqui ir mostrando os valores que eu aqui tenho. Mas isto é informativo, é só mesmo para nós pegarmos e verificarmos o que é que ele me está aqui a fazer. Que eu possa alterar, se houver aqui algum engano, alguma coisa que posso sempre alterar. Portanto, ao nível dos tipos de motoristas e da configuração, é isto, temos a configuração terminada. Passo seguinte, íamos aqui fechar isto e o que é que temos que fazer a seguir? Na ficha do trabalhador, então, naquele campo onde nós começamos, que é no código do tipo de motorista, é aqui que eu tenho que estabelecer qual o tipo de motorista que lhe está associado. Este meu número 1 é nacional e, portanto, ao dizer que é nacional, ele vai buscar todas aquelas cláusulas que eu acabei de configurar. O meu número 2 é internacional e o meu número 3 não tem cá nada. Não tem qualquer, este é um trabalhador normalíssimo que não é motorista e que, pronto, e que faz o processamento de acordo com a informação que tem na ficha do trabalhador, vencimento, diutornidades, o que for. Não é? No entanto, eu agora vou configurá-lo para o tipo 3, ibérico. E vou gravar. Eu agora aqui nem vou criar nenhum registro novo, vou só mesmo gravar, porque queria ainda mostrar-vos outra coisa. Por exemplo, vamos aqui para o meu número 1. O meu número 1, se formos aqui ao vencimento, ele tem 5 para além do vencimento, tem 5 diutornidades e tem o valor de cada diutornidade. O valor atual de cada diutornidade. Portanto, como nós vimos ainda há bocadinho, quando estávamos a configurar a cláusula 61, é o vencimento base mais as diutornidades. Ora, o Central Gesto vai exatamente fazer isso, vai ver quantas diutornidades tem, qual o valor total para conseguir fazer aquele cálculo. Portanto, esta cláusula 61, mesmo para todos os motoristas internacionais ou ibéricos, pode variar em função das diutornidades deles, do número de diutornidades que têm. E isso o Central Gesto calcula automaticamente. Certo? Depois, outro pormenor também importante. Aqui, este meu funcionário recebe o subsídio de férias e Natal em duodécimos. Ok? Estão a ver aqui? Ora, como eu já referi há pouquinho, neste caso dos motoristas, existem algumas cláusulas que fazem parte do subsídio de Natal, mas não fazem parte, ao contrário, que fazem parte do subsídio de férias, mas não fazem parte do subsídio de Natal. Portanto, eu tenho valores diferentes de subsídio de férias e Natal. Para o subsídio de férias, todas estas cláusulas contam. Para o subsídio de Natal é só mesmo o vencimento base, as diutornidades e o complemento salarial, o tal código 59. A cláusula 59, aliás. Ora, se eu estou a pagar em duodécimos, eu preciso que o Central Gesto me faça o cálculo em função desses valores. E então, o que é que eu tenho que fazer? No caso de pagar em duodécimos, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui este picozinho, não é? Regras para processamento de duodécimos. Tenho que colocar aqui o picozinho e dizer que cálculo de duodécimos sobre valores variáveis. E quando eu digo sobre os valores variáveis, onde é que eu vou colocar esses valores variáveis? Vou aqui ao local de trabalho e férias e vou aqui colocar o valor do subsídio de férias para este meu colaborador é de
1.311,27. Portanto, a soma, há aqui uma ligeira diferença porque eu não, as ajudas de custo eu não as somei pelo valor atualizado, mas isto é só para perceberem, ok? Portanto, o valor do subsídio, eu quero que ele calcule o valor do subsídio de férias sobre 1.311,27. O valor do subsídio de Natal, eu quero que seja calculado sobre os 810,39, que é o quê? Vencimento base, mais diuturnidades e mais o complemento salarial. Isto para este meu colaborador que recebe em duodécimos. Vou gravar e ao fazer o processamento ele vai-me buscar essa informação. Se eu for para um outro que não recebe em duodécimos, que é o caso deste, não efetua processamento de duodécimos, então aí não tenho que colocar nada desta informação. Ele vai-me buscar, vai-me ler, quando eu processo o subsídio de férias ao Natal, vai-me ler a informação total, vamos dizer assim. Vai-me ler a configuração que eu acabei de fazer, mais vencimento base, mais diuturnidades, enfim, todos os abonos no fundo que contribuem para que tem lá a flagzinha, no tipo de contrato do motorista, que tem lá a flagzinha a dizer se contribuiu ou não para o cálculo do motorista, do subsídio de férias e Natal. Ok? Portanto, esta é a nossa configuração. Aqui só temos que ter, ou melhor, o cuidado que temos que ter é no contrato de trabalho, aqui no código do tipo de motorista, fazer a tal configuração direitinha para que ele me vá buscar a informação correta. E volto a referir que eu fiz estas configurações todas, ok, tudo bem, e ao fazer o processamento de salários, se houver aqui alguma divergência, eu posso sempre chegar aqui e corrigir e fazer essas alterações. Portanto, o que é que nos fica a faltar? Falta-nos fazer um processamento de salários para verificarem o que é que aqui está. Neste momento, tenho o lançamento feito, claro que todas as alterações ao mês, isto são abonos fixos, em função do vencimento, em função das percentagens estabelecidas pelo contrato coletivo, são os abonos fixos. Se existirem outros abonos, sei lá, viagens, ajudas, não sei muito bem, mas existe também aí umas cláusulas para as viagens ou outro tipo de ajudas de custo. Tudo o que eu tiver que alterar mensalmente, eu tenho que o fazer normalmente, que é ir à recolha de dados e fazer esse lançamento. Certo? Eu aqui estou a trabalhar com um processamento normal, vamos chamar-lhe assim. Portanto, vamos então aqui ao processamento de salários. 1/6 a 30/6. Processar normalmente, ok. Vou chamar só aqui estes meus 4 trabalhadores. E quero mostrar-vos o quê? O meu número 1. O que é que eu tenho aqui? Vencimento, diuturnidades, o tal complemento, cláusula 59, a tal 61, trabalho noturno, também é aqui um valor, e reparem, subsídio de férias e Natal, cá está, valores diferentes, porquê? Porque ele está-me a calcular em função do que eu coloquei na ficha do trabalhador. E eu devo ter isto configurado. Ora, deixem-me só aqui ver. Ora, 1311,27 a dividir por 12, 109,27. Portanto, nesta empresa eu tenho-a configurada para pagar o subsídio de férias e Natal a 100% todos os meses. Em duodécimos, mas a 100%. Depois, ao nível do IRS, pronto, IRS sobre todos os vencimentos, lá está aquilo que eu estava a referir-vos, que é a soma de todas estas cláusulas mais o vencimento, e depois IRS sobre o subsídio de férias e Natal. Autónomo, como manda o código do IRS. Se formos aqui para o meu número 2, que não recebem duodécimos, mas que tem cá todos estes
estes abonos, todas estas cláusulas, de acordo com o que eu estabeleci no código do tipo de motorista. E por fim, para vos mostrar aqui este trabalhador, que foi aquele que estivemos a configurar agora, só tem mesmo esta cláusula 61 e a 64, mas o que eu vos queria mostrar era, reparem que ele tem aqui 14 dias de faltas por baixa doença. E se nós formos aqui ver, nesta informação de cálculo, o que é que eu aqui tenho? Um acerto de faltas, portanto, o valor da cláusula deste trabalhador seria 372,98, mas, como ele teve 14 dias de baixa médica, está aqui a descontar-lhe 174. Certo? Portanto, coloca-me aqui pela diferença. E o mesmo neste caso. Eram 115, lembram-se que foi o que nós estabelecemos. E eu aqui tenho só 53,67. Por acaso está-me aqui a faltar aquele complemento salarial neste colaborador, porque eu acho que fiz três configurações e só tenho aqui as ajudas de custo e o complemento e a prestação pecuniária. Falta-me aqui o complemento salarial. Mas para já o que eu vos queria mostrar era, como veem, é muito mais simplificado, não é? Eu lanço as faltas e ele simplesmente me vai buscar essas faltas e ponto final. Bate-me logo aqui toda, em todas estas cláusulas. Certo? Portanto, isto é a nossa configuração para os contratos dos motoristas, para os tipos de motoristas. Eu vou só aqui tentar perceber, isto era no meu número 3, ora, tentar perceber o que é que eu tenho ali errado na cláusula, se calhar já não tenho tempo, mas só, ora, o 3, o ibérico, já sei o que é que eu tenho aqui mal, reparem, o que é que eu fiz aqui? Aliás, se formos aqui à simulação, está cá 0. Não é? Eu estava-me aqui a faltar o complemento salarial. No processamento de salário estava-me a faltar o complemento salarial. E efetivamente eu tenho aqui 0. Porquê? Porque o que é que eu tenho? Tenho o 401 é o salário base vezes a percentagem, mas a percentagem eu tenho 0. E portanto ele não me vai calcular coisa nenhuma, não é? Oi, caramba, não era nada disto que eu queria. Vamos aqui gravar. Já existe um registro, tenho a certeza, tenho sim senhora. Vamos aqui chamá-lo novamente para ver se ele agora já cá está 3% e vamos simular e já cá está 23,31. Ok? Estão a ver? Eu tinha a fórmula estava correta, mas faltava-me aqui, se eu dizia que era o salário base vezes a percentagem, mas a percentagem era 0, claro que ele não me estava a fazer nada. Vou sair e agora vou aqui reprocessar este rapazinho e cá está. E cá está então o complemento salarial. Portanto, se formos aqui à informação de cálculo, a mesma situação. Era 23,31, mas como ele tem 14 dias de baixa médica, abateu-me 10,88 e aparece-me aqui pela diferença. Pronto, feito. Portanto, isto é a nossa configuração. Agora, se quiserem tirar aí alguma dúvida, se quiserem colocar-me aí alguma questão, façam favor. Vou só aqui beber um bocadinho de água. E queria-vos mostrar também que, por exemplo, este meu trabalhador é administrativo, sei lá, trabalha no armazém, o que quer que seja, portanto,
é um processamento normalíssimo, vencimento base subsídio de refeição, em função do quê? Do que eu tenho na ficha do trabalhador, não o tenho lá como motorista, não é? Não tenho lá no tipo de código do motorista, não tenho lá nada, e portanto ele não me vai buscar estes códigos. Portanto, processa-me normalmente. E ainda vos queria mostrar também aqui outra coisa, que era aqui, ora, era o 002, vamos aqui gerar subsídio de férias, portanto, para os motoristas que não recebem em duodécimos, não é? Eu vou gerar subsídio de férias e era aqui o meu número 2. E vou aqui processar. Reparem, o que é que me aparece? Aparece-me aqui número de dias a pagar 22 e 1476. Portanto, todos os abonos que contribuem para o cálculo do preço hora e que estão selecionados como fazendo parte do subsídio de férias, ele vai-nos lançar aqui. Se eu for aqui para a recolha do subsídio de Natal, recolha automática do subsídio de Natal, e para o empregado 2, valor a pagar 30 dias, 853. 853, que é o vencimento, mais o complemento e mais a diuturnidade. Certo? Pronto, e era isto que eu vos queria também mostrar para perceberem que efetivamente eu considero esta aplicaçãozinha bastante útil nas empresas de transporte, porque poupa-nos efetivamente aqui, poupa-nos muito trabalho. Ok, quando estamos a configurar, também só temos que configurar estes códigos dos motoristas, e estas fórmulas têm que ser configuradas uma vez, e a partir daí, a partir do momento em que eu as tenho configuradas, depois é só adicioná-las aos motoristas, não é nada que se perca assim muito tempo. E ganhamos imenso tempo quando for depois no processamento de salários, não temos que estar ali como fazíamos até aqui, que era ter que lançar aquilo tudo nos dados fixos, sempre que existiam faltas tínhamos que abater as faltas àqueles abonos, portanto era um problema, não é? Era uma chatice. E depois, como eu vos estava a dizer também no início da formação, portanto, estamos a falar de empresas de transportes, estamos a falar de motoristas que usam estas cláusulas, mas imaginem, eu posso, e isto já indo aqui buscar usar esta aplicação para um outro fim, eu posso criar aqui um outro tipo de contrato, ele continua a chamar-se contrato de motorista, mas eu posso criar aqui um outro tipo de contrato a que vou chamar, sei lá, a isenção de horário de trabalho, em que eu posso colocar aqui esta fórmula para a isenção de horário de trabalho, dizendo que é 25% sobre o vencimento. E coloco essa informação para determinados trabalhadores, em vez de estar a fazer no cruzamento de abonos e descontos. E isto porquê? Porque também me abate diretamente quando eu tenho faltas. Isto é só uma dica, não é? Nós depois, com o Central Gest, podemos depois arranjar aqui outras soluções, consoante vamos percebendo como é que funciona. E aplicar a outras situações. Bom, então não existem dúvidas, é isso, ou pelo menos para já não existem, quando começarem a trabalhar ou quando começarem a fazer aí experiências é que irão surgir, não é verdade? Normalmente é assim que funciona. Bom, então se não têm questões para me colocar, vamos terminar aqui a nossa formaçãozinha. Já sabem que estamos aqui disponíveis para vos ajudar, mesmo na configuração, porque eu sei que esta parte da configuração e a criação das fórmulas às vezes pode nos deixar um bocadinho baralhados, aliás, e vimos em relação àquela fórmula que até me estava a dizer que não estava correta, mas que depois me calculou e eu não consegui. Se calhar é um bug até no programa, porque o que é certo é que ela estava de acordo com a cláusula.
com as outras, com as anteriores. Portanto, eu não vi ali diferença nenhuma, mas o que é certo é que me apareceu um erro, mas depois até me calculou. Portanto, estava eu a dizer que estamos aqui para vos ajudar, até mesmo nas configurações das cláusulas, para qualquer outra situação, já sabem como é que funciona, portanto, o melhor mesmo é fazerem um pedido de suporte para podermos depois dar-vos resposta atempadamente e assim sendo, terminamos aqui a nossa formação. Agradeço a vossa disponibilidade, uma boa semana de trabalho para todos e até breve. Bom dia.